Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu gostava dele, gostava bastante até. Só que era uma brigaiada. Ele era muito ciumento. Então era um termina daqui, volta dali, recomeça. Pessoa ciumenta, você conhece? Pessoa ciumenta? O Renan era assim. Eu não podia olhar pro lado, que ele já ficava cismado. Era só olhar pra cara dele que eu sabia. Ele estava bravo comigo. Eu também tinha ciúme dele, mas era uma coisa assim mais comedida. E tinha um ex-namorado que morava ali perto de casa, o Dudu, que o Renan não podia nem ouvir o nome. Ele já se transformava. E era um ciúme bobo, porque eu gostava, era dele. Era apaixonada. Só que, por conta desse jeito que ele tinha, entre idas e voltas, a gente acabou se afastando em definitivo. Não tinha como continuar. Daquele jeito, não tinha como. A Valéria, além de minha melhor amiga, era também minha vizinha. Era sempre com ela que eu desabafava e chorava as minhas mágoas sempre que a gente brigava, eu e o Renan. E nessa última briga, não foi diferente. Tempos depois, ele me procurou. Na verdade, não fez apenas uma, mas várias tentativas de reconciliação. Só que dessa vez eu não queria mais. Estava cansada daquela situação, sabe? Daquele vai e volta. E a verdade é que, apesar de gostarmos um do outro, parecia que o nosso relacionamento realmente não daria certo nunca. E olha, já fazia 2 anos que estávamos juntos. Ele, inclusive, já tinha me proposto até morar junto. Só que na ocasião, lembro que eu falei, morar junto, Renan? De que jeito? A gente já vive nesse pé de guerra sendo namorado? Imagine, não tem como. Aí você vai querer ser meu dono, né? Ele era, de fato, um cara muito controlador. E é claro que ele não gostou do que eu falei, né? Se bem que eu falei aquilo, mas olha, foi por um triz que eu não aceitei. Na verdade, foi minha mãe que achou melhor eu esperar mais um pouco, dar tempo ao tempo, porque ela também achava que o Renan não era o homem certo para mim. Não ciumento daquele jeito. Depois que tivemos essa nossa, digamos assim, última briga, eu decidi me afastar de vez. E acabei me reaproximando do Dudu, aquele meu ex-namorado que morava ali na minha rua. Ele soube que a gente tinha terminado, eu e o Renan, e começou a me rodear. Sabe, até hoje eu não sei o que deu na minha cabeça, porque eu não sentia mais nada por ele. E mesmo que eu soubesse que eu e o Renan não mais nos acertaríamos, não tinha intenção nenhuma de ficar com o Dudu. Começamos a trocar mensagens e ele falava dos seus sentimentos o tempo todo. Que eu nunca te esqueci, que você é a menina da minha vida. E mesmo não querendo nada com ele, não sei se aquilo mexeu comigo, só sei que um dia, fazendo 1 mês que eu estava sozinha, ele me chamou para tomar um chopp e eu aceitei. Sabe quando você quer se distrair? Numa sexta-feira, saí do serviço e fui ao encontro dele. Fomos a um barzinho. E olha, talvez até por conta do chopp, acabei me soltando mais do que devia. E juro, não era para ter acontecido. Mas acabei vacilando e acabei ficando com o Dudu. Era para ter sido só uns beijinhos ali inocentes, mas no fim, adivinha, acabei passando a noite com ele. As coisas foram acontecendo e quando me dei conta, já estávamos naquele quarto de motel.
E como sempre acontece, só depois é que a gente se arrepende, quando não tem mais como voltar atrás. Tudo bem, eu já não tinha mais nada com o Renan. Já fazia mais de mês que tinha desmanchado o namoro. Só que mesmo assim, me senti tão culpada. O coração cheio de arrependimento. Aquele remorso. Foi um sentimento muito ruim. No dia seguinte, o que eu fiz? Procurei a Valéria e acabei desabafando com ela, como sempre fazia. E quando lhe contei que tinha saído com o Dudu e que ele tinha me levado ao motel, ela fez uma cara de quem não estava entendendo nada. Sério, Lenice, mas e o Renan? Pensei que vocês iam se acertar. Pois é, mas isso não aconteceu. E aí, acabei trocando os pés pelas mãos. E pode escrever, viu? O Dudu não vai mais sair do meu pé. E de fato, ele não parou mais de me procurar. Me ligava, mandava mensagens, aparecia ali em casa. Só que aquela foi a última e única recaída que tivemos. Quer dizer, nem dá para dizer que foi recaída, né? Pelo menos não da minha parte. Até porque a gente não tinha mais nada um com o outro, já fazia mais de 2 anos. Prefiro dizer que foi um acidente de percurso. Por sorte, tempos depois, ele se deu conta, se flagrou e parou de correr atrás de mim. Entendeu, né? Que eu realmente não queria mais nada com ele. Dali uns dias, quem me procurou foi o Renan. Olha, quando vi diante de mim. É triste quando você gosta da pessoa, né? Faz de tudo para esquecer, até porque não tinha mais jeito. E aí coloca na cabeça, não serve, a gente não vai se entender nunca. Chega uma hora que você até se convence de que tá, sei lá, conseguindo colocar juízo na cabeça, mas aí você vê a pessoa e esmorece. Quando vi diante de mim e começou a falar que estava com o coração apertado, que estava morrendo de saudade, eu ali escutando, sabe, eu não tinha nem como reagir. Repito, é uma coisa que quando você vê a pessoa, amolece o corpo todo e você percebe, não adianta fugir. É dele que eu gosto. Conclusão, acabamos nos acertando de novo. Ele prometeu que ia mudar, que não ia mais brigar comigo, que tentaria deixar de ser ciumento. Acabamos reatando o namoro. É claro que eu fiquei morrendo de medo de ele ficar sabendo do que tinha acontecido entre mim e o Dudu, né? Felizmente o tempo foi passando, nada aconteceu nesse sentido e eu comecei a ficar mais tranquila. Mas só eu sei o medo que eu tinha. Eu tinha certeza que se ele soubesse, seria o fim. Aí, definitivo, né? Não teria mais volta. Ah, mas você já não estava namorando. Eu sei. Só que mesmo assim, o problema foi que, apesar de ele não ter sabido disso, aconteceu uma coisa mais grave. Algumas semanas depois da gente reatar, descobri que tinha engravidado. Imagine o estado em que eu fiquei. Até porque na minha cabeça, o filho só podia ser fruto daquela noite que eu passei com o Dudu. E é claro que só podia ser. Era só fazer conta. Olha, foi muito azar. Mas foi um azar do tamanho do mundo. Só podia ser um castigo. Se bem que, por mais remota que fosse, havia uma
chance, assim, do pai ser o Renan. Mas era uma chance que de 0,0. Só que eu me agarrei nessa chance com todas as minhas forças. Então, antes de conversar com ele e lhe contar da gravidez, fui desabafar com a minha amiga de novo, que era o que eu sempre fazia. Ver se ela tinha algum conselho para me dar. E quando lhe contei da gravidez, e que havia possibilidade remota, mas havia, do filho ser. Mas a possibilidade maior era de ser do Dudu, ela regalou os olhos. Meu Deus, será, Helenice? Só balancei a cabeça. Estava muito confusa. Não lembrava direito datas e, sabe? Aliás, não conseguia nem lembrar com exatidão o dia que a gente desmanchou. A Valéria falou: olha, se você não tem certeza, minha amiga, deixa do jeito que tá. Você se ama. Vai querer acabar com tudo agora por conta de uma coisa que não devia nem acontecer, e que você não tem nem certeza. Espera essa criança nascer. Depois você decide o que faz. O pior é que era a única saída. Quando contei ao Renan que estava esperando um filho, ele ficou nervoso. Como era bem provável que fosse ficar. Eu acho que todo homem fica, né? Coisa normal. Mas depois ele foi ficando feliz. Olha, eu fiquei tão aliviada. Confesso que tinha medo de reagir de outra forma. Botar em dúvida a paternidade, já que não fazia nem um mês que a gente tinha reatado, né? E essa gravidez acabou antecipando os planos que a gente tinha. Como eu já disse, ele já tinha me convidado para a gente morar junto. E na ocasião, achei melhor esperar um pouco. Só que depois que soube que tinha engravidado, ele tomou a iniciativa de me convidar de novo. E dessa vez, eu aceitei. O Renan, na verdade, já tinha construído uma espécie de edícula no terreno dos pais. E era ali que ele queria que eu fosse morar com ele. Ele, inclusive, já morava ali, sozinho. Como me dava bem com a família toda, não vi problema nenhum. O pessoal de casa também achou uma boa. E também ficou feliz quando eu contei que estava grávida. Olha, minha vida mudou da água por vinho. Só que não sei. Acho que foi para melhor. O Renan, inclusive, ficou até mais amoroso comigo. Se bem que, na verdade, desde que reatamos o namoro, ele vinha cumprindo a promessa. Não andava brigando comigo como antes. Estava, pelo menos, mais controlado, né? Em relação ao ciúme. Enfim, comecei o pré-natal, até que tempos depois, através de um ultrassom, descobri o tempo exato da gestação. E, pro meu desespero, esse exame comprovou que meu filho não podia ser filho do Renan. Ou seja, o pai era o Dudu. Foi uma mistura de sentimentos aqui dentro de mim. Porque apesar de estar feliz demais, por tudo estar tão bem, com o bebê, principalmente, o fato de saber que o Renan não era o pai, por conta das semanas, aquilo me deixou arrasada. Repito, o tempo não batia. Não tinha como. Pensei muito. Passei noites em claro. E no fim, fiquei com medo de contar. Não tive coragem de contar a ele. Até porque naquelas alturas, ele estava tão feliz, se sentindo tão realizado por saber que seria pai. Se eu dissesse alguma coisa, olha, eu tinha até medo da reação dele. Com ele não tive coragem para conversar. Mas como precisava desabafar com alguém, adivinha? A Valéria era
a pessoa indicada. Se bem que ela já sabia da história toda, né? Ele escutou, em silêncio, mas fazendo aquela cara de preocupação. No fim, depois de saber que o filho que eu estava esperando era do Dudu, não podia ser do Renan, ela falou: Lenice, você conhece aquele ditado? O que não tem remédio, remediado está? Se eu fosse você, não contaria pro Renan. Quer dizer, a não ser que você queira acabar com o casamento de vocês, né? Pedi que ela guardasse segredo, que nunca comentasse nada com ninguém. E ela prometeu. Não preciso nem pedir. Você acha que eu seria capaz de falar alguma coisa? Que o segredo vai pro túmulo comigo. A gente se abraçou. Como sempre, eu comecei a chorar, né? Porque, olha, como era bom ter uma amiga como ela. Porque eu, sinceramente, não sei se ia conseguir segurar aquele rojão sozinho, se não tivesse alguém para dividir o segredo, me dar conselho. Até porque não ficamos só naquela conversa. Vivíamos conversando sobre isso. Só eu sei o meu medo, minhas angústias. Ela estava sempre pronta para me oferecer o ombro. Foi bom demais poder desabafar com ela. Meu filho nasceu tempos depois, saudável, lindo. E foi aquela festa. Momento emocionante demais. O Renan nem se fala. Em nenhum momento questionou alguma coisa. Isso, é claro, sempre me deixou muito feliz, apesar daquele medo que eu sentia. A família dele também ficou exultante. E olha, com o tempo, até eu acabei esquecendo a história. Quer dizer, esquecer a gente não esquece. Mas deixa assim, lá no fundo, assim, num segundo plano. Para de se atormentar. O Dudu nunca viu meu bebê, não conheceu. Felizmente, nunca tive de passar por esse tipo de saia justa. Logo depois que nosso filho completou 4 anos, começamos a nos desentender de novo, a discutir. Nossa, parecia que tinha voltado lá antes da gente se casar. Brigávamos todos os dias. E pelas coisas mais banais que se possa imaginar. Quer dizer, as brigas começaram até antes, só que não eram tão frequentes. No entanto, chegou num ponto que tudo começou a desandar. Não tinha um dia que a gente não discutisse. No fim, acabou sendo inevitável. Acabamos nos separando. E foi um momento tão triste. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido. Mas não tinha outro jeito. Olha, a gente estava pior do que lá no começo, durante o namoro. Até pelo modo como ele andava me tratando, parecia que tinha deixado de gostar de mim. Já não suportando mais um dia, depois de mais uma briga, dessa vez mais séria, peguei meu filho e voltei para o meu quartinho de solteira na casa da minha mãe. Depois disso, a gente só se via e se falava por causa do menino. Nosso filho se tornou o único vínculo. Pensei até que ele fosse me procurar, pedir que eu voltasse com ele. Só que isso não aconteceu. Quer dizer, qual é a conclusão a que eu poderia chegar? Ele não estava mais gostando de mim. Eu trabalhava fora nessa época. Deixava meu filho na creche para poder trabalhar lá na empresa onde eu tinha conseguido aquele emprego assim não fazia muito tempo e precisava do dinheiro. Final de semana, o Renan vinha pegar o menino para passar um tempo com ele. E ele também pagava direitinho a pensão.
Desse ponto de vista, eu nunca tive do que reclamar, sabe? A única tristeza era o nosso casamento ter se acabado daquele modo, sabe, estúpido. Ele sempre foi um excelente pai. Até que um sábado, cheguei em casa e a mãe veio me contar. Lenice, o Renan esteve aqui e ficou um tempão de papo furado ali com a tua amiga. Quer saber? Nem dei muita bola. Até porque os dois conheciam. Só que a mãe deu a entender que eles ficaram cheios de intimidade, assim, um com o outro. Perguntei qual era o problema e ela me falou aquilo. Não sei. Parecia até que eles tinham algo um com o outro, sabe? Você não tem medo de ela roubar o Renan de você? Roubar o Renan de mim? De que jeito, mãe? A gente já não tem mais nada? De mais a mais. A senhora acha que ela não viria me contar? Se estivesse acontecendo algo entre eles? Valéria é minha amiga. Olha, minha mãe ficou me olhando com uma cara. Sei lá se ela queria dizer alguma coisa. Não sei. Mas acabou ficando nisso. Embora eu tenha ficado com aquilo na cabeça. Sabe, o Renan e a Valéria? Não. Impressão da minha mãe. Nada a ver. E quer saber? Não tinha nada a ver mesmo. Até porque, meu Deus, a Valéria, minha melhor amiga de toda a vida. Não era só daquela fase. Minha melhor amiga de sempre. Não tinha nem como. Ela sabendo de tudo que eu tinha passado por ele. Algumas semanas se passaram e eu confesso até que aquilo ficou assim, meio para trás. Eu acabei esquecendo. Até porque, repito, na minha cabeça, não tinha nada a ver, né? Se fosse com outra mulher, tudo bem, mas com a Valéria, fora de cogitação. Um dia, eu vinha voltando para casa do serviço, só que aquele dia eu tinha voltado mais cedo. Até porque não estava me sentindo bem. Era sábado, eu trabalhava de manhã até meio-dia. Às vezes, ficava na firma até 1h, 1 e pouco. Mas aquele dia tinha saído 9h30 da manhã. Estava sentindo uma cólica, assim. E foi nesse dia, nesse sábado, que eu dei de cara com uma coisa que, sinceramente, eu não poderia imaginar. A verdade é que eu mesma acabei vendo com os meus próprios olhos os dois juntos, o Renan e a Valéria. Sabe, tinha nada a ver. Tenho certeza que não tinha. Eles só estavam conversando ali na frente. Mas se eu disser que não fiquei me mordendo de ciúme, estaria mentindo. De fato, os dois, embora estivessem só conversando, eu vi de longe. Estavam assim como se fossem amigos de longa data. Que a intimidade, sabe? Um tocando no outro. Só que juro, fiquei mordida. Mas apesar de tudo, não pensei que houvesse mais além daquilo que eu estava vendo. Embora tenha ficado me perguntando, ué, mas se aproximaram agora? Nunca foram tão íntimos? Na verdade, eles nem ficaram muito tempo conversando. Logo o Renan veio pegar o nosso filho. Eu, inclusive, achei melhor nem conversar com ela sobre o Renan. Até porque realmente achei que não tinha nada a ver. Tempos depois, ela me chamou ali no muro para a gente conversar. E de saída, senti que ela estava com expressão assim, bem preocupada. Naquelas alturas, já fazia uns 4 meses
que eu estava separada dele. Eu acho que entre nós realmente não tinha mais jeito. Até porque nunca mais conversamos sobre uma possível volta. Entre uma coisa e outra, a Valéria falou: Lenice, você está precisando saber de uma coisa. E para ser sincera, prefiro que você fique sabendo diretamente da minha boca do que através da boca de outra pessoa. Eu e o Renan, a gente está saindo. Olha, eu fiquei chocado. Apesar de tudo, sinceramente, não esperava. Fiquei olhando para a cara dela, juro, sem acreditar. O assombro foi tanto que eu não consegui dizer uma palavra. E diante do meu silêncio, ela prosseguiu: vocês estão separados há tanto tempo, né? O Renan falou que não tem mais chance de volta. Me diga, né? Tá tudo bem pra você? Se eu e ele... Juro que eu não estava acreditando ainda. Lembrei da cara da minha mãe, algum tempo atrás, me contando que tinha visto os dois cheios de intimidade. Fiquei chateada na época, mas sabe, nada assim para se preocupar. No entanto, agora estava muito claro o que realmente estava acontecendo. Fiquei olhando para a cara dela, pensando no que ia dizer. Ela me perguntando: me diga, tá tudo bem para você se eu e ele... O que você quer que eu diga, Valéria? Eu não esperava. Mas enfim, né? E olha, de fato foi um choque. Apesar daquelas coisas que a minha mãe tinha contado, até que eu mesma vi. Era algo inacreditável para mim. Só que, apesar de estarmos separados, é claro que eu ainda gostava dele. Não vou esconder. Na verdade, o que eu percebi foi que ele que não gostava mais de mim. Quando a gente terminou por conta daquela discussão, se fosse lá no tempo de namoro, olha, 3 dias depois, e ele estaria me procurando de novo para a gente se reconciliar. Só que dessa vez não aconteceu. Ele não me procurou. Ou seja, já não tinha mais tanto interesse. O ciúme bateu muito forte. E tudo ficou ainda pior quando comecei a ver os dois juntos, como um casal de namorados. Às vezes ele vinha pegar o nosso filho e os 3 saíam juntos. Ele, o menino e a Valéria. Sabe o que é pior? À medida que o relacionamento dos dois foi vingando, eu comecei a ser tomada por um pavor tão grande. Eu não tinha pensado nisso no começo. Só que depois, a situação agora era completamente diferente. Sabe, eu comecei a ficar apavorada. Os dois estão juntos. Vai que ela resolva contar aquele segredo. Aquele acontecimento que só nós duas conhecíamos. Por que não? Antes era uma coisa. Ela era minha melhor amiga. E não tinha nada com ele. O Renan era meu marido. Só que agora, a situação é completamente diferente. Imagine se ela conta. E ele acredita nela. Resolvi conversar com ela. Implorei que ela não contasse nada. Ela me tranquilizou. Fica calma. Não é porque eu tô com ele agora que eu vou contar. Ele ama esse filho. Você acha que eu seria capaz
tirar essa alegria dele? Jamais. Sabe, aquilo me deixou mais tranquila. Mas e se tudo mudar no futuro? Vamos supor que os dois fiquem juntos de vez, se casem, sei lá, tenham filhos. Aí, de repente, ela comece a se incomodar pelo fato de ele estar pagando pensão para o menino e resolva contar a verdade. Sinceramente, não sei o que vou fazer da minha vida. E veja, não é pela pensão, mas pelos dois, pai e filho, pelo amor que sentem um pelo outro. Como será, meu Deus, se o Renan ficar sabendo, fizer um DNA e ficar comprovado que ele não é o pai do menino? Quem sabe ele até me processe por isso. Meu filho é tão apegado a ele, o ama tanto. E eu morro de medo da verdade vir à tona. Implorei que ela mantivesse a promessa e guardasse aquele que é o nosso segredo. Só que mesmo ela garantindo que eu podia ficar tranquila, eu não sinto essa certeza toda. Depois que eles começaram a ficar juntos, perdi completamente a minha paz. Nem ligo mais para a questão do ciúme, juro. Apesar de me incomodar ainda quando vejo os dois juntos, o que mais me apavora mesmo é a possibilidade do Renan ficar sabendo. Ela jurou que não ia contar. Mas e se mudar de ideia? Até lá, tanta coisa pode acontecer. O jogo pode virar. Quem pode me garantir que ela não conte para ele? Olha, é triste admitir isso, mas ficou a lição. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, diria: se você tem um segredo, não conte para ninguém. Guarde só para si. Você nunca poderá ter a certeza de que um dia não vão usar isso como arma contra você. Meu único erro foi não ter contado a verdade para ele, ter escondido. E por conta disso, sei que posso pagar muito caro. E o pior de tudo é que quem vai pagar a conta não serei eu, mas o meu filho. Que faço, meu Deus? Já rezei tanto, já pedi apoio, uma solução, alguma coisa que me tire esse remorso, esse arrependimento e, acima de tudo, esse medo que eu tenho. Não quero que meu filho sofra, meu Deus. Juro por Deus que é só com ele que eu me preocupo. Será que o senhor entende? Não quero que ele sofra. Se pudesse, sofreria no seu lugar. Mas ele não. Por favor, me ajuda. Ele não.